Vamos falar de livros que eu quero ler durante as férias? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Literanálise. Eu sou Deise e é sempre muito bacana vir aqui bater papo com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os livros que eu tô querendo ler nas férias. Então, muita gente nova chegou aqui recentemente, então, para quem não sabe, eu faço faculdade de psicologia, finalizei o primeiro ano, então, a partir de agosto, estou no segundo ano de psicologia, e aí eu quero aproveitar esse período de férias de meio de ano para ler algumas coisas, para dar uma acelerada em textos que eu quero ler e que quando a gente está fazendo a faculdade ali fica um pouco difícil, né? Porque tem muito conteúdo que a gente precisa ler. Psicologia é um curso que exige bastante da gente. Mas enfim, antes da gente começar, se você está chegando aqui agora, por favor, inscreva-se no canal, deixa o like, comenta, compartilha, que assim a gente continua crescendo. E a todos que chegaram aí recentemente, sejam todos muito bem-vindos e gratidão infinita para quem está aqui desde o começo, para quem está chegando agora, enfim, gratidão. Gente, vamos lá. Provavelmente eu vou pegar aí um mês e meio de férias de meio de ano. Esse primeiro semestre foi uma loucura, porque a gente mal piscou, já estava em momento de prova de NP1, e depois a gente piscou de novo, era NP2, finalização de semestre, e agora eu estou finalizando as últimas provas, e depois fica só para fazer exame, se de repente pegar exame de alguma matéria. As minhas notas estão muito boas, então, na maioria das matérias, a gente está falando de 8,5 para cima, mas psicologia social, gente, não foi algo fácil. Eu fiz a prova, a NP2, ainda não saiu a nota, e a NP1 eu faltei porque eu fui no evento do Chris Dunker, e aí vou fazer substitutiva agora na terça-feira. Então, assim, não sei, mas a sala toda, muita dificuldade com esse professor. Culpa dele, culpa nossa? Não sei, acho que é um pouco dos dois lados, mas o fato é que a sala inteira está com muita dificuldade na matéria e pode ser que eu pegue exame sim. Então, fica aí, mas independentemente de pegar exame nessa matéria ou não, porque nas outras muito provavelmente já fechou, eu vou ter ali pelo menos um mês e meio de férias, então metade de junho e julho inteiro, as aulas só voltam em agosto, e eu quero aproveitar esse tempo para ler o máximo que eu puder. Só que eu quero ler um pouco coisas fora da psicologia. A gente está fazendo aqui no canal o projeto Mulheres que Correm com os Lobos. Além disso, eu estudo psicologia e leio muito sobre psicologia porque é algo que eu gosto. Então, psicologia, sociologia, enfim, são coisas que eu adoro. Mas que assim, gente, eu tô com a mente um pouco cansada. Então, a minha ideia é ler coisas um pouco fora desse cenário, tá? E aí eu tinha até falado no último vídeo que saiu aí no canal do que eu comprei na Book Friday e tal, que eu comprei do Haruki Murakami, Norwegian Wood. Por quê? Eu até disse, olha, eu estou querendo um livro que me tire um pouco da realidade e que me tire da realidade com qualidade. No passado, quando eu queria sair da realidade, eu ia ler, sei lá, Julia Quinn, ia ler esse tipo de livro, que hoje eu já não consigo mais. Até esses dias eu fui na livraria, passei ali onde tinha um monte desses livros, folheei alguns, mas eu falei, cara, eu vou levar e não vou conseguir ler. Então, eu quero que me tire da realidade, mas com qualidade. Gente, a literatura para mim é isso. A literatura, em alguns momentos, é remédio, ela me oferta cura, em outros momentos, ela é muito política, em outros momentos, ela é descoberta, em alguns momentos, ela é fuga. Então, assim, nesse momento, eu tô querendo alguma coisa meio fuga. Então, eu comprei o Norwegian Wood, mas eu tô na dúvida se eu leio do Haruki Murakami o Norwegian Wood, ou se eu leio esse aqui que eu já tinha, que é o Incolor Chizukuro Tazaki e seus anos de peregrinação. Então, vocês aí que já leram ambos os livros, qual que vocês indicam que eu leia durante as férias? Em número de páginas, eles são muito parecidos. A gente está falando de livros ali de um pouquinho mais de 300 páginas. Então, em termos de tamanho, eu não vejo muita diferença. Mas aí quero ouvir a opinião de vocês aí. Me digam, se fosse você, né, qual dos dois você leria? Outro livro que eu quero ler é o Mata Doce, da Luciane Aparecida. Esse é um livro que eu falei para vocês, a capa é linda, né? Sai pela Alfaguara. Esse é um livro que eu falei para vocês, que já estava na minha wishlist há um certo tempo.
Eu fui numa feira do livro na Rua Rocha, ali no Bexiga, em São Paulo, quase comprei esse livro. Acabou passando e depois eu comprei na Book Friday, porque estava com precinho melhor. Mas, assim, eu tô querendo muito ler um livro de um pouco mais de 200 páginas, autora nacional, história, assim, parece emocionante, pelo menos pelo que eu vi de resenha no BookTube. Então, tô querendo ler esse livro aqui. Vamos ver. Gente, eu comecei a ler da Alba de Céspedes, O Caderno Proibido, e não rolou para mim. Eu li até a página 35, eu fiz algumas anotações, tá até com os post-its aqui, umas flagzinhas, mas eu acredito que até porque eu estava com muita pressão de finalização de semestre na faculdade, eu comecei a não engajar na leitura, não consegui prestar muito atenção, e eu sei que esse livro é um livro maravilhoso, que eu devo gostar bastante de ler, e eu falei, eu não vou estragá-lo lendo num período que eu não estou muito bem, até por algumas questões pessoais também, e depois achar que o problema era do livro e não era meu. Então, o que, que eu fiz? Eu parei esse livro aqui e falei, talvez nas férias seja o momento de retomá-lo. Gente, a Bibi passou aqui, me desculpem. Mas então achei que nas férias seria um bom momento de lê-lo. A gente está falando de nem 300 páginas aqui, então pode ser também que eu pegue uns dias aí para ler esse livro. E aí, né, doida, um mês e meio de férias, gente, eu separei 500 livros para ler, é doida, não é? Enfim, é ilusão de leitor que acha que vai ler um montão de coisa, como se a vida parasse nas férias, né? Tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que cuidar do filho, tem um montão de coisa, eu tô achando que eu vou ler 500 livros, mas enfim. E aí eu separei, olha só que promissor, esse tijolão aqui, ó, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Esse livro eu comprei em 2019 e ainda não li. O último calhamaço que eu li, gente, assim, calhamaço mesmo, tá? Eu li o Crônica do Pássaro de Corda, do Murakami, e eu li Uma Vida Pequena. Eu não sei qual dos dois eu li por último, eu acho que foi Uma Vida Pequena. Até falei um pouquinho sobre ele aqui no canal. E eu adoro livros grandes, porque como eu tenho déficit de atenção, livros muito curtos, eu tenho dificuldade, assim, de adentrar a história, de encaixar na minha cabeça os personagens e tudo mais. Tanto que eu não leio contos, é muito difícil. E eu gosto dessa estrutura de livros maiores. Mas quando a gente está com muita coisa para fazer, o risco de começar um livro desse aqui, deixar de lado e aí perder o fio da meada é muito grande. Então, o momento de férias pode ser um momento legal. Mas aqui a gente está falando de, sem brincadeira, acho que 1000 páginas. Então, assim, já ouvi muita gente dizer que não é um livro difícil de ser lido, que a história avança num ritmo bom. Então, contando com isso, eu acho que eu vou encarar esse carinha aqui durante as férias. Porque, olha, se esses aqui eu conseguir ler em uma semana mais ou menos, então eu vou ler um do Murakami, mais uma semana. Mais uma semana, talvez menos. E aí dá para avançar bastante nesse aqui. Então, talvez eu vá fazer isso. E aí, como a doidice, a doideira, a loucura, pouca é bobagem, eu peguei no Kindle alguns livros que eu falei, puxa, quem sabe, né? Vai que é o seguinte, deixa o Kindle ativar aqui. Esse livrinho aqui, ó, Ânimos e Ânima, que sai pela editora Cultrix, é um livrinho de 130 páginas que está no Kindle Unlimited e era um livro que eu já queria ler. E nesse capítulo 4 de Mulheres que Correm com os Lobos, a gente falou sobre essa porção feminina e masculina que habita cada um de nós. Então, todos nós, seja homem ou mulher, temos essa porção feminina e masculina coabitando dentro da gente. E o Jung explica isso e chama de ânimos e ânima. E aí, esse é um livrinho que é bacana de ler sobre o assunto. Então, falei, de repente, eu dou uma lida nesse livro e trago um vídeo para o canal para a gente complementar Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos ver. E outro livro que eu estava pensando de ler era O Homem Revoltado do Camus, que tá até aqui, ó, mas ainda não baixou todinho. Ele também tá no Kindle Unlimited. E como eu tô numa fase meio revoltada da vida, eu falei, vai que homem revoltado encaixa com mulher revoltada. Enfim, gente. Não sei, claro, acho que não vai dar para ler. Mas eu gostaria muito de pelo menos o Ânimos e Ânima ler no Kindle. Até porque teve uma fase quando eu morava em Curitiba que eu amava
ler no Kindle. Então, o que que eu fazia? Eu morava num apartamento pequeno no centro de Curitiba, e aí, às vezes, foi logo no início, quando os meus pais ainda estavam morando em São Paulo, depois eles foram para Curitiba também. Quando meu pai e minha mãe iam para lá, eles ficavam no quarto, o João e eu ali na sala, né? Tinha um sofá-cama, e eu adorava a gente virar à noite olhando os livros disponíveis no Kindle Unlimited, e daí eu baixava um livro que eu achava mais interessante e passava a madrugada inteira lendo. Foi assim que eu li Jane Eyre, foi assim que eu li A Inquilina de Whitefell Hall, foi assim que eu li O Conde de Monte Cristo. Então, assim, li livros maravilhosos desse jeito. E depois, por alguma razão, eu fui perdendo cada vez mais essa intimidade com o Kindle. Tanto que o meu Kindle, ele tá super parado aqui. E esses dias aí fui ligá-lo, achei até que ele tá travando um pouco, acho que por falta de uso. E aí eu fiquei pensando, puxa, tem tanta coisa no Kindle Unlimited, eu pago todo mês e não estou usando. Então eu também quero introduzir um pouco mais a questão de voltar a ler e-book e usar o meu Kindle, né? Porque senão fica o aparelho parado aqui, não faz sentido. E tem muita coisa bacana por ali. Então, sim, eu quero priorizar ler pelo menos um livro durante as férias, que eu faça isso no Kindle. Então é isso, gente. O que vocês acham? Estou muito louca, muito fora da realidade? Porque vejam, essa história de li 300 livros, li 800 mil páginas em 30 dias, eu nem paro para assistir. Então, essa não é a pegada do canal, tá? Em momento nenhum vocês vão ver eu dizer assim: olha, eu li 700 livros em um mês, eu li milhões de páginas num mês. Vocês nunca vão ver esse tipo de vídeo aqui no canal, porque eu não gosto, eu não paro para assistir e não gosto, tá? Então, assim, até porque não se lê com qualidade, mesmo que você diga, mas isso faz parte do meu trabalho. Não se lê com qualidade nesse volume, tá? Não tem como enfiar na minha cabeça que isso é possível. Fazer leitura com qualidade quando se olha principalmente a quantidade. Então, não é esse o objetivo. Mas, uma vez que eu tenho aí um mês e meio de férias, eu quero viajar. Também estou combinando com alguns amigos de ir na exposição do Monet, no MASP, de ir naquela exposição que está tendo na FAP, ali em Higienópolis, que agora esqueci o nome. Vai ter Feira do Livro na Praça Charles Miller, que é aquela feira do Pacaembu, que eu quero ir também. Então, estou querendo ir para o Rio. Tem algumas coisas que eu quero fazer ao longo ali das férias, mas dá sempre para ir acompanhada do livro e fazer a leitura acontecer. Então, é isso. A minha ideia é ler esse tijolão aqui, ler Mata Doce, Caderno Proibido de Alba de Céspedes, vamos ver se agora rola, e um dos Murakamis, que aí eu espero que vocês me ajudem a definir qual deles eu vou ler. Deixa aqui nos comentários se você já leu, qual que você prefere, enfim. E é isso, gente. Se vocês acharem que eu sou muito doida, orem por mim para que dê certo para eu ler esse troço todo aqui. Mas se não der também, tudo bem, não tem problema algum. O que importa é tentar e ter a intenção, né? Daí do resto a gente vê. E vocês costumam aproveitar esse período de meio do ano para dar uma acelerada em algumas leituras? Se vocês costumam fazer isso, deixem aqui nos comentários para mim quais livros estarão aí perpassando a lista de vocês. Se gostaram, deixem o like, comentem, compartilhem e a gente vai se vendo em outros vídeos por aqui.